Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho falando. Deus te abençoe em nome de Jesus, graça e paz. E eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, para divulgar o Evangelho e conto com você nesse projeto que é a leitura da palavra, a leitura completa de Gênesis a Apocalipse. E hoje nós vamos ler em Números a partir do capítulo 3 e tem um título que diz o seguinte: Número e ofício dos levitas. Números 3:1. São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. Disse o Senhor a Moisés: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel, no ministrar do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio e o estranho que se aproximar morrerá. Disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Serão meus, eu sou o Senhor. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo o homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, como lhe fora ordenado. São estes os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas famílias: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas famílias: Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos libnitas e a dos simeitas. São estas as famílias dos gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos gersonitas se acamparão atrás do tabernáculo ao ocidente. O príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda e sua coberta, o reposteiro para a porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos Anramitas, e a dos Izaritas, e a dos Hebronitas, e a dos Uzielitas. São estas as famílias dos coatitas. Contados todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham a seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate se acamparão ao lado do tabernáculo do lado sul. O príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o reposteiro e todo o serviço a eles devido. O príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas, e a dos Muzitas são estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados de 1 mês para cima foram 6.200.
O príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Acampar-se-ão ao lado do tabernáculo, do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que se acamparão diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo a seu cargo os ritos do santuário para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22.000. Título: O resgate dos primogênitos. Verso 40. Disse o Senhor a Moisés: Conta todo primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente, de um mês para cima. E para mim tomará os levitas. Eu sou o Senhor. Em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos varões contados nominalmente de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. Disse o Senhor a Moisés: Toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário, os tomarás a 20 geras o ciclo. E darás a Arão e a seus filhos o dinheiro com o qual são resgatados os que são demais entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E deu Moisés o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Números, capítulo 4, tem um título, diz assim: Deveres dos coatitas. Números 4, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Levanta o censo dos filhos de Coate, no meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50 será todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano, todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as galhetas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles finas o cobrirão, e lhe porão os varais. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles finas, e o porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles finas o cobrirão, e lhe porão os varais. Tomarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário, e os envolverão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles finas, e os porão sobre os varais. Do altar tirarão as cinzas, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que o servem, os braseiros, os garfos, as pás, as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles finas e lhe porão os varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial,
Acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta de manjares e o óleo da unção. Sim, terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Isto, porém, lhe fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Título: Deveres dos Gersonitas. Verso 21. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50. Será todo aquele que entrar neste serviço, para algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço das famílias dos Gersonitas, para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas, que está sobre ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo quanto diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos Gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes determinareis tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Título: Deveres dos filhos de Merari. Verso 29. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, contarás todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda da congregação. Isto será o que é de sua obrigação levar, segundo todo o seu serviço, na tenda da congregação: as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence ao seu serviço, e designareis, nome por nome, os objetos que devem levar. É este o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço, na tenda da congregação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Título: Número dos coatitas. Moisés, pois, e Arão e os príncipes do povo contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. São estes os que foram contados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Título: Número dos filhos de Gerson. Verso 38. Os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São estes os contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor. Título: Número dos filhos de Merari, verso 42. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 3.200.
São estes os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Título: Número de todos os levitas, verso 46. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargas na tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580. Segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados, como o Senhor ordenara a Moisés. Título: O leproso e o imundo são lançados fora do arraial. Números, capítulo 5, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: Ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher, os lançareis para fora do arraial, os lançareis, para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Título: A lei da restituição, verso 5. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Quando o homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição, e lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas, se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restituiu ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Toda a oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste, e também as coisas sagradas de cada um. O que alguém der ao sacerdote será deste. Título: A prova da mulher suspeita de adultério, verso 11. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e for oculta aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou o tiver, não se havendo ela contaminado, então esse homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela. 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. O sacerdote a fará chegar e a colocará perante o Senhor. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela, e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares de ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá: Se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio de teu marido, destas águas amargas, amaldiçoantes, será livre. Mas se te desviaste, quando sob o domínio de teu marido, e te contaminaste, e algum homem que não é teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: O Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor decair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante penetre nas suas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer decair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, amém. O sacerdote escreverá essas maldições num livro, e com a água amarga as apagará. E fará que a mulher beba a água amarga, que traz consigo a maldição,
e sendo bebida lhe causará amargura. Da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjares de ciúmes, e a moverá perante o Senhor, e a trará ao altar. Tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber a água, será que, se ela se tiver contaminado, e a seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher se não tiver contaminada, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor e o sacerdote nela execute toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Bem, meus queridos, terminamos aqui hoje o nosso vídeo. Lemos Números capítulo 3, 4 e 5 e no próximo vídeo continuamos a partir de Números capítulo 6. Espero que você esteja gostando deste projeto e se está gostando, não perca tempo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, é muito importante, deixe os seus comentários e compartilhe nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Tudo isso ajuda bastante a fortalecer o canal e fazer com que mais pessoas se inscrevam. Faz com que o canal ele possa ganhar mais amplitude aqui dentro do YouTube e assim nós estaremos juntos compartilhando a palavra da salvação. Grande abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.